Próxima estação, Hospital São Paulo. Fala galera, tudo certo? Eu sou Ana Caroline. E eu sou Marcos Marangoni e a gente está aqui em mais um episódio do Projeto R1 São Paulo para dar todas as informações que você precisa para a preparação para as provas de residência aqui do estado de São Paulo e também o que você tem que ter em mente quando você for fazer essas provas. É isso aí. Eu e o Marcão, a gente já falou um pouco sobre editais das provas da USP, da Unicamp, da Unifesp e agora a gente está abordando de maneira mais aprofundada, como que funciona todas essas provas de residência, né? Então, desde a prova teórica, prova prática, análise de currículo e tem papo para muita coisa aqui no Projeto R1. E nem só de prova de residência vive a pessoa que está se preparando, né, Aninha? A gente também conversa bastante sobre como deixar essa tensão toda um pouco de lado, focar na saúde mental, focar em viver e controlar a ansiedade que pode aparecer nesse momento. Bora então? Bora! Galera, como vocês já estão se acostumando, nessa temporada a gente tem trazido vários convidados. A gente sempre traz um professor da casa ou algum convidado de fora para tocar um papo sobre preparação com a gente, né? E como hoje o nosso convidado é extremamente especial... Eu não acho especial, não. Ah, é bom. Realmente é discutível na literatura. Ele já foi host do nosso podcast vizinho aqui da Medway, o Finalmente Residente. Eu, inclusive, já fui entrevistado por ele. Só que a gente roubou ele um pouco hoje pra falar aqui no Projeto R1. É isso aí, nessa mistura boa aqui da Medway, a gente trouxe o João, nosso querido João, direto do podcast Finalmente Residente. Até quem não conhece é outro projeto da Medway, né? Vale muito a pena conhecer o outro podcast da Medway. E provavelmente ele já é muito querido de vocês. Fala aí pra gente, João. Não sei. Não sei. Quem ouviu outro podcast, talvez não, se as pessoas forem fã da Joana, né? Porque a gente pega bastante no pé dela. Mas prazer demais estar aqui com vocês para discutir um assunto que eu particularmente adoro, que é a prova prática. Bora. É isso aí, João. Hoje a gente, passada essa formalidade de apresentações, a gente vai bater um papo sobre a segunda fase. A gente já discutiu bastante sobre editais, sobre a primeira fase. E agora é hora da gente conversar sobre as segundas fases. E tem bastante novidade esse ano, né, Marcão? Assim, por conta da pandemia, de maneira geral, a gente trouxe muitas novidades. Os editais estão vindo repletos de novidades. A USP São Paulo, por exemplo, esse ano vai aplicar uma prova de multimídia pela primeira vez. Mas, em contrapartida, a gente também tem outras instituições que já aplicavam prova de multimídia. Então, o IANSP, a Unifesp, a Unesp, e vão manter esse modelo de prova, né? Com certeza. Eu acho que quando a gente fala de prova prática, né, João, a gente tem uma heterogeneidade muito grande de prova, né? O que esperar aqui em São Paulo, cada prova é de um jeito, tem edital que até a gravação do episódio ainda não saiu das instituições, né? Tem provas que são mais tradicionais, acho que dá para esperar de bastante coisa aí, né? Sim, sem dúvida. Acho que é muito eclético, como a Ana bem comentou, tem prova que é multimídia, tem prova que é de habilidades, tem prova que é projetada, multimídia, então você faz olhando slides, tem outras provas que você faz num computador com um cronômetro. É uma loucura, tem prova de habilidades de 5 minutos, tem prova de habilidades de 8, tem prova de habilidades de 10, e o modo de fazer cada uma das provas, ele é diferente, né? Então tem que estar ligado nas nuances de cada instituição. Assim como na prova teórica, né? A gente sempre fala, tem que ter uma preparação específica, na prova prática também não tem como fugir disso, né? Mas antes da gente entrar no detalhe do que cai em cada uma das instituições em si, acho que é bom a gente falar um pouquinho de como se preparar nessa parte, né? Como, enfim, quais comportamentos a gente deve ter na véspera da prova prática. Tem alguma dica aí pra gente? Olha, Aninha, a preparação ela começa muito antes da véspera, né? Então eu lembro que lá quando eu me preparei para as provas de residência, em 2015, a mentalidade era totalmente diferente. As pessoas se preparavam para a prova prática, geralmente nas 2 semanas que antecediam ela, depois de terem sido aprovadas na prova teórica. E aí foi legal, porque quem ajudou a mudar esse cenário foi a gente, né, com o CR Medway Online, nosso curso de preparatório para a prova prática. Tem o presencial aqui em São Paulo, tem o CR Medway Online, que a galera já faz de casa ao longo do ano inteiro. E, obviamente, quando você se prepara muito bem ao longo de um ano inteiro de estudo, você tem muito mais chance de performar melhor do que quem se preparou ali nas 2 últimas semanas de prova. Então, a primeira dica é óbvia, né? Você tem que começar a tua preparação
o mais cedo possível. Geralmente ali uma data boa para começar, março, abril, que coincide com a data que a gente abre as inscrições do curso. Sem jabá aqui, gente, mas é a real, tem que falar. E dica de véspera, assim, tipo, se você precisar de dica de véspera, tá perdido, porque o trabalho tem que ser feito muito antes. E se você não fez esse trabalho de estudar, seja de uma forma padronizada para as suas provas de multimídia ou para a prova de habilidades, e você não conhece o perfil da tua instituição, não vai sabendo como é geralmente o formato de prova da tua instituição, não tem milagre, não tem santo, né, Marcão, que resolva ali no dia anterior à prova. Não é à toa que muita gente vai super mal na primeira prova, né, e aí descobre como funciona, tipo, puta merda, sabe? Agora eu sei o que eu tenho que fazer, vamos atrás de alguém que me ajude a estudar para as próximas, né? Exato. E é um dia bastante cansativo, né, o dia da prova Sim. prática. Independente de ser prova de habilidades ou prova multimídia, tem alguma coisa que a gente possa fazer, assim, para evitar esse cansaço, João, que você considera importante? Olha, no dia da prova, acho que o grande ponto é você ir preparado para os cenários que podem acontecer, porque às vezes as pessoas não vão preparadas. Imagine, se é uma prova no formato de habilidades em si, e até no formato de multimídia, onde cada pessoa tem o seu computador, você tem ali um pool, às vezes, de 500 pessoas, 600, que vão se aplicar naquela fase do processo seletivo, não tem como todo mundo ser avaliado ao mesmo tempo. Então, todo mundo fica ali num ginásio, ou às vezes no auditório, esperando ser chamado, e as pessoas são chamadas sequencialmente. E até para ir no banheiro, é tudo totalmente organizado diferente. Sim, né? porque vai que o cara vai no banheiro e o coleguinha que já fez a prova passa uma mensagem. Então, é tudo muito bem organizado. E aí, você tem que... Só de você ter essa noção que pode ser que você faça a prova no primeiro horário, como eu fiz, né? O meu nome foi o primeiro, sei lá, o auditório lotado, umas 700 pessoas na USP, eu lembro até hoje. O meu nome foi o primeiro a ser chamado, e eu adorei. Eu fui da última rodada. Da última. Mas eu também gostei, porque quando eu terminei, eu não precisei conversar com ninguém, entendeu? Não tava mais ninguém nem esperando. Os portões já estavam abertos pra rodada, porque a galera da tarde já tinha entrado, assim, eu fui a última ali. Sim. A última da manhã. Pode acontecer as duas coisas, né? Mas imagina quem pega ali uma prova, às vezes, 4, 5 horas da tarde. Gente, isso quer dizer que você mofou, às vezes, 7, 8 da manhã até as 5 da tarde. Tem que ter muita resiliência, muita tranquilidade. Óbvio que a banca dá um lanchinho, dá um almoço, mas o jogo é diferente de quem às vezes já chega e às vezes é chamado de primeiro, então tem que manejar esse nervosismo. Mas quem se prepara bem tem tudo para mandar super bem na hora da prova. E lembrar também de ir com roupa confortável, tudo, né? Tanto para a prova de habilidades, quanto pela espera por si só, assim. Prova de habilidades vale sempre, né? Cabelo amarrado, sem anel, sem nada, porque pode eventualmente te atrapalhar. Isso a gente fala no curso, acho. Mas eu acho que o principal, assim, de estar confortável mesmo e fazer amizades durante o momento de espera. Isso rola bastante. Às vezes até aquelas pessoas da tua sala que você fez inimizades ao longo dos 6 anos, aí é o momento que você se aproximam de novo. Porque, verdade. Você não tem, às vezes, ninguém se conhece ninguém. Velho, vamos sentar aqui e trocar essa ideia, porque... Eu tenho 2 amigos da USP que se conheceram na prova, assim. Ele tava sozinho, ela tava sozinha. Amanda e João. Amanda, João, beijo. Eles estavam sozinhos. E aí ela pegou e disse, ai, tu tá sozinho? Vem aqui. E começou a conversar. Daí ele saiu da prova falando dessa menina, porque ele disse, ela é muito doida. E viraram super amigos da residência, assim, depois. Massa. E tem aquelas pessoas com quem você sempre faz prova, né? Eu não sei, meu nome começa com M, então eu sempre fazia a prova com a galera do M ali. Uhum. Então a minha sala era sempre o M, na USP, na Unifesp, em todos os lugares era as mesmas pessoas. Então é uma boa tática também procurar as pessoas que sempre você vê na sua sala para sentar perto também. E segunda fase tem um detalhe, porque a galera que passa, gente, para a segunda fase está muito bem preparada. E você está muito bem preparado, às vezes não só para uma prova específica, você está muito preparado para todas. Então, eu fui para a segunda fase do IANSP, da Unifesp e da USP. E aí você encontra as mesmas pessoas. Assim, você de novo aqui, cara, você de novo, porque a pessoa se preparou bem ao longo do ano inteiro, foi bem na prova teórica, e às vezes você vai fazer novas amizades nesse período de provas. Isso é bem legal, porque no final do dia está todo mundo no mesmo barco. Sim. A minha esposa me viu a primeira vez na minha prova já foi amor à primeira vista. Amor à primeira prova.
Mas é sempre importante a gente frisar, assim, né? A prova de habilidades tem muita diferença em relação à prova de multimídia, dependendo até do tempo de espera e tudo mais, a prova de habilidades tende a ser um pouco mais cansativa, mas não necessariamente, né? Mas ao mesmo tempo, até em tudo que o João falou assim, a preparação começa desde março, mas mesmo quem não começou a se preparar tão antes, a gente tem que lembrar sempre que essas duas fases, elas nada mais são do que a aplicação do conteúdo teórico na prática, né? Então, todo mundo, ao longo do ano, quando estava lá estudando a teoria, quando estava vendo imagens, ou quando estava estudando determinados assuntos, tipo, algum assunto com algoritmo, algum assunto de manejo ambulatorial, já teve a oportunidade de sistematizar um possível atendimento nesse sentido, ou uma possível prova nesse sentido, né? Com certeza. Acho que, falando das duas provas hoje, para mim é muito claro que a partir do momento que tanto para a prova de habilidades quanto para a prova de multimídia a gente conseguiu aqui dentro estruturar a melhor forma do aluno estudar, porque existe, né? É igual a prova teórica, existe uma melhor metodologia para você conseguir avançar e ter um excelente desempenho. A gente fez a mesma coisa para a prova de habilidades e para a prova multimídia. Na habilidades a gente categorizou as estações que mais caíam dentro das provas e a gente também categorizou aqueles pontos do checklist que eram mais frequentes, que as pessoas não poderiam perder. Então, muita gente achou em 2019, a gente fez o primeiro curso presencial, assim, foram 14 turmas ao longo do ano. A galera achava que a gente era mago, porque ia para a prova, Medo e acertou 3 de 5, estações iguaizinhos, o checklist estava muito parecido. Gente, pelo amor de Deus, não seja burro, porra. Não tem mago, não tem mágica aqui. O que eu fiz, o que a gente fez aqui dentro foi categorizar. Deu muito trabalho, mas, foi pegar as 500 estações que aconteceram nas provas dos últimos 9, 10 anos e ver o que mais cai. Na clínica médica cai mais a CLS, estações de algoritmo cai muito, então a TLS cai muito na cirurgia, paus, reanimação neonatal. Então, uma vez categorizado, com o checklist feito e você tendo treinado isso em casa, na hora da prova é replicar, não tem muito mistério. E para multimídia foi a mesma coisa, né? A gente separou em 3 categorias. Tem ali a parte de imagens radiológicas. As pessoas acham que multimídia é raio-x, tomografia. Gente, multimídia é imagens radiológicas, imagens não radiológicas, então pode entrar um monte de coisa. Pode entrar eletro, pode entrar sinal semiológico, pode entrar um monte de coisa que não necessariamente engloba imagem radiológica. E, além disso, o que a gente chama de componente audiovisual. Então, são vídeos que a banca pode colocar. Às vezes, é vídeo de cirurgia no intraoperatório, pedindo para você identificar uma estrutura anatômica. Às vezes, é vídeo de um exame físico acontecendo, pedindo para você descrever alguma alteração daquele exame. Então, uma vez categorizado isso e estruturado de mão beijada para você conseguir fazer um treinamento assertivo, as coisas ficam fáceis, porque na hora da prova, assim como na prova teórica, na prova multimídia e na prova de habilidades, as estações vão se repetir. Né? E a gente sempre fala da importância de estabelecer padrões, né? Então, reconhecer padrões, seja no componente audiovisual, seja no radiológico, conseguir estabelecer um paralelo com o enunciado, assim, também faz toda a diferença, porque às vezes você não tem certeza do que é aquela imagem, a galera sempre fica, né? Nossa, eu tenho que... Se vai cair um atomo de abdômen, eu tenho que saber ver um atomo de abdômen. Às vezes, muito mais do que... Na verdade, na maioria das vezes, quase todas, além de saber ver a imagem por si só, é reconhecer o padrão. Então, saber identificar que aquele tipo de alteração... Nossa, quando eu tenho pontinhos brancos na topografia do pâncreas, eu tenho a pancreatite crônica. Enfim, e a gente vai aquela velha história padrões, do radiologista correlacionar com dados... do patologista. Não dá pra escrever na prova prática, você tá perdido. Laudo. Correlacionar com os dados clínicos. Bora aproveitar, então, o gancho de prova de multimídia. Vamos falar um pouquinho de cada uma das instituições? Quais são as expectativas para a USP São Paulo? Eles não divulgam nada no edital, né? Na verdade, eles falam que é uma prova com até 10 questões discursivas. Provavelmente a gente tem expectativa que sejam 2 de cada grande área, mas eles não entram em muitos detalhes, além de falar que vão ser respostas curtas, né? E aí, João, palpites? Porra, na dura aqui, cara. Peraí que eu pego. Quem tem bola de cristal aqui na Medo é o John, que acerta ali praticamente tudo que cai na preventiva das instituições. Mas, obviamente, entendendo o perfil que a USP geralmente adota, que ela valoriza muito casos clínicos mais prolongados,
o uso óbvio de imagem, a prova multimídia, obviamente eles vão usar imagens que podem obedecer esses 3 componentes, a gente não sabe como vai ser, não está nem claro se vai ser projetado, se vai ser dentro do cada um com o seu computador. Se for cada um no seu computador, acho que aumenta muito a chance de ser cobrado um componente audiovisual durante a realização de uma prova de multimídia, até porque no histórico de prova de habilidades da USP, eles já usavam esse recurso. Se você for olhar a prova que eu fiz, que foi a prova de 2016, né, aplicar para entrar no ano de 2016, eles colocaram Tu tá vídeo... velho, hein, João? Tô ficando, né? Não Para que também foi a minha prova essa. Valeu, Ana novinha aqui, né, da gente. Mas na prova de 2016, a estação de pediatria, basicamente tinha que entrar na estação, você lia o caso clínico, era uma laringotraqueobronquite viral aguda, assim, um caso bem clássico, mas ele não pedia o diagnóstico de entrada, ele pedia para você dar um play no vídeo do computador que estava do teu lado e você identificar qual que era o ruído na ausculta. Basicamente era isso, e era um estridor. Então, basicamente, você colocava um fone, via o vídeo, e aí você tinha que escrever, e aí a estação, obviamente, ela evoluía para pedir o diagnóstico, a conduta, qual que é o agente etiológico e tal. Mas se a banca realmente utilizar de computador para cada aluno, acho que existe uma chance maior do componente audiovisual aparecer, mas também dentro de um contexto USP. Casos clínicos mais prolongados, e acredito também que eles vão pontuar, não vai ser só um papo próxima, acredito, fé que eu tenho, tá? Não é certeza, mas que vão vir alternativas sequenciais ali para você poder responder. Essa é uma das possibilidades ali dentro do exame da USP. Eu acho que vale lembrar, a gente até falou isso em outro episódio, João, que a USP já teve essas questões dissertativas com respostas curtas no passado, né? Que seguia um pouco isso, um caso clínico e algumas respostas curtas sequenciais, assim. Acho que é uma boa aposta também para esse ano seguir mais ou menos esse padrão, né? Eu tenho a mesma visão, assim, até pelo que o João comentou, de quando a gente olha para a prova de habilidades da USP, esse era o padrão, né? Já era uma prova de muita multimídia, já era uma prova que estava transicionando para um material escrito, então o aluno conseguia registrar as informações daquilo. A minha prova, por exemplo, na estação de clínica, eu tive que assistir um vídeo de um exame físico, descrever o exame físico, dar a hipótese diagnóstica e tudo mais. Na minha prova de preventiva, era análise de um genograma, e eu tinha que escrever quais eram as relações que estavam expostas ali. Na mesma prova, terceira estação de cirurgia, era ver um vídeo de um tórax drenado com o dreno borbulhando muito e dar hipóteses diagnósticas para aquele dreno continuar borbulhando. Então, eu acho que já é muito o padrão da USP, seja na prova de habilidades, seja a parte de discursiva. Então, não esperaria algo diferente disso. É só um método diferente de aplicar a prova, que talvez, se eles se mostrarem, se eles conseguirem ver que é realmente, de fato, seguro e tudo mais, talvez perpetue e eles nunca mais tenham a prova de habilidades no modo tradicional, né? Porque o deles já era muito específico, né? Esse padrão. Sim. Eu acho que é algo difícil da gente falar o que vai acontecer no futuro. Eu sou bem conservador nesse sentido de nesse ano, por exemplo, no primeiro ano, no ano de pandemia, né, o Einstein e a Santa Casa preservaram a prova de habilidades. O IANSP, se eu não me engano, preservou a prova de multimídia. E a Unifesp também manteve só a multimídia, né? Não habilidades. Exatamente. E aí, antes, o IANSP só tinha multimídia, a Unifesp tinha habilidades e a USP tinha habilidades. O USP não teve prova. O USP Ribeirão também, que sempre tinha prova de habilidades, não teve prova. O Unesp, a mesma coisa. Esse ano a gente já viu, né? Que o USP voltou com multimídia, o USP Ribeirão voltou com habilidades. Então, tem uma tendência. E a banca... É a banca que decide isso no final do dia, né? Se a banca estiver confortável com o método de avaliação, ela mantém. Agora, se os professores da banca julgam que aquele método não é satisfatório para selecionar os melhores residentes, e a gente sabe que o padrão da USP em si, eles prezam muito pela excelência dos residentes que estão entrando ali, é possível um retorno no próximo ano. Mas a gente vai depender muito de como rolar a seleção esse ano, e se eles vão ficar efetivamente satisfeitos assim, com os residentes que vão ser selecionados dentro do processo. Justo. Com certeza. E da Unifesp. A Unifesp também não divulga muita coisa no edital, né? Mas essa eu acho que é um pouquinho mais tranquilo, porque ela nunca divulga. Geralmente é o mesmo estilo de prova, né?
Dicas, João? Puta, a Unifesp não tem outra dica melhor do que treinar exaustivamente o modelo de prova. E aí, entrando no modelo, são 50 questões, né? E geralmente 50 minutos. 1 minuto por questão você faz no seu computador, na sua baia. Geralmente tem um relógio do mal ali, um diabólico, ele ficou só pra te gerar atenção, é foda, velho. E aí, por que eu falo isso pra galera? Porque na hora da prova, gente, a chance de dar merda é muito grande se você não for rápido. Se você não sabe, não sei a questão 17. Cara, se não sabe, você vai ter que chutar e segue o jogo. Porque se você perder tempo ou cair na vala de achar que vai dar pra voltar depois, você dançou. Porque fazendo isso, às vezes você tá lá na questão 40 e poucos, o tempo tá acabando, isso é algo que te bloqueia, você fica pensando na questão, eu tenho que voltar na 17, na 23, você tem que lembrar que você tem que voltar nessas, isso atrapalha muito o teu desempenho no final da prova. E o manejo do tempo é outra coisa que é fundamental. Então eu falo por mim, quando... Eu lembro até hoje, tipo, eu tava fazendo a prova, eu tava, tipo, perdendo 30 segundos, assim, ali na metade da prova, 1 minuto, 2. Quando chegou ali, eu tava na questão 38, tinha 43, 44 minutos. Eu comecei a ficar apavorado com o tempo, vai acabar o tempo, não vai dar tempo. E eu lembro de ter errado. Olha isso, Marcão, eu errei fórmula de Parkman, cara. Caiu lá a imagem do queimado, você tinha que calcular, e vai era muito teto. E eu errei. Por quê? Porque eu só conseguia pensar no tempo. E eu não conseguia fazer contas matemáticas simples. No final, eu acabei não indo tão bem, passei na Unifesp, mas não fui tão bem na prova de multimídia. Então, esse treinamento é muito importante. E, por fim, volta e meia da merda, né? Sim. Uma merda na organização da prova. Sim. Então, você lembrar, ano passado, alguns computadores pararam de funcionar, e aí, tipo, puto, o que eu faço? Grita pelo fiscal, me ajuda, e a prova rolando com todo mundo, o fiscal volta, o tempo já passou. Tem imagem não identificada, né? Então, sobe 4 imagens, assim, e uma é A, uma é B, uma é C, uma é D, e essas são as alternativas, mas tu que lute pra descobrir qual que é qual, porque ela não tá identificada, né? E aí, na minha prova, por exemplo, o examinador de prova, o fiscal de prova, pegou o microfone, e o tempo de ninguém parou, mas ele pega o microfone para explicar essa questão que faltava a numeração nas imagens para ele explicar. Então, assim, ali vai 2 minutos, 3 minutos. E você fácil. ficou desestabilizado totalmente. Perdeu né? aquele tempo. E eles não estão nem aí também. É interessante isso que o João trouxe, que parece que é uma coisa boa você ter o relógio, né? Que você consegue controlar o seu tempo, mas é uma falsa sensação, né? Você pode cair nessa armadilha do que ficar passando o slide, o seu tempo está sendo controlado por você, versus você controlar o seu tempo questão a questão, né? Eu acho que outra coisa importante nessa prova é ser muito seguro, né? Então, isso que o João falou, tipo, não sabe, chuta. Chuta, vai na mentalidade no mais próximo. Eu acho que tem mais tendência de ser isso. Porque se de fato, assim, se quiser fosforilar muito em cima da questão, perde. E uma coisa que eu senti muito na minha prova, nesse ano eu acho que não vai ter tanto impacto, porque como, por conta da pandemia, a maioria das provas foram atrasadas. Mas uma coisa que eu senti muito na minha prova da Unifesp, quando eu fiz, foi porque a prova de multimídia foi lá em janeiro. Já tinha passado todas as provas em novembro e a prova lá em janeiro. Eu não continuei estudando em dezembro, gente. Tipo, beijo. Vamos na fé. Natal, ano novo. Olha que sabe o que é pior? Eu continuei estudando e tomei uma naba nessa prova. Foi foda, velho. Mas daí tu chega lá e não lembra de nada com precisão. Daí eu tenho uma vaga lembrança. Obviamente o cérebro já tinha apagado tudo, né? Jogado tudo no lixo. Eu tenho uma vaga... Tudo, né, Marcão? Exato, tem esse efeito colateral descrito mesmo. Não, tem uma vaga lembrança que é isso, deve ser isso. Confia no teu cérebro e Mas vai. essa intuição é uma boa na Paulista, né? Porque a Paulista, ela cobra muito essa coisa do padrão, né? Na GO, por exemplo, tem sempre uma lâmina de uma citologia que não foge muito do padrão. Então, esse feeling, ter essa sensação de... Já, mesmo que eu não saiba exatamente o que eu tô fazendo, na multimídia da Paulista tem essa... Tu não lê tudo, né? Mas tu vai direto. Tipo, olhou a imagem, procura achar desanunciado, essa, não fica fosforilando. Acha um insight. É um jeito muito diferente e peculiar de se preparar, porque tem questão que você mata ali com o final denunciado em imagem, então isso você pode ganhar tempo. Tem questão que você mata com enunciado... Putz, as questões, tipo, são muito batidas, que, sei lá...
É o mendigo, pô, morador de rua, não mendigo, porra, foda. Morador de rua, corta aí, produção. Morador de rua em São Paulo faz muito frio, aí é encontrado, é levado, teve uma parada e mostra, sei lá, o eletro e o cara, e aí pergunta qual que é o diagnóstico, aí tipo, porra, é hipotermia. Tipo, isso aparece, e quando aparece, é uma questão que você tem 1 minuto por questão, é a hora de você ganhar, velho. Em 10 segundos é tipo, cara, bateu o olho no eletro, morador de rua, você nem leu o resto da questão. Vambora e vamos ganhar tempo. Porque não é nenhuma prova que costuma ter pegadinha, né? De pensar, mas e se tiver uma hipercalemia aqui? Tipo, não, vai no que é mais lógico mesmo. Tem muita imagem, assim, também de cirurgia pediátrica, de imagens radiológicas, raio de abdômen. Isso é muito, assim, bate o olho e vai. E você tem que ganhar tempo nessas fases, porque aí vai aparecer a questão do marcão ali, que é, sei lá, uma ressonância ali da pelve zoada que você nunca viu. Mano, é isso. Abraço, marca. Na verdade, você vai ter visto se você tiver feito CR Medway online ou presencial. Porque, velho, a gente categorizou tudo, tipo, o Marcão falou. Imagens histológicas, imagem de microscopia, imagem de parasitologia que cabe, imagem de ressonância, imagem de tomografia, imagem de raio-x. Está tudo categorizado para o aluno estudar e treinar, né? Mais de 500 questões. Então, assim, é óbvio que quem não faz hoje posso falar isso, né? Quem não faz o treinamento está em desvantagem, velho. Não é vender, não, é real, velho. Porra, um cara treinou com metodologia e material e você não treina, é difícil que você tenha o mesmo sucesso dessa pessoa. Né? Então, é outra coisa. E aí, se preparar ao longo do ano, eu acho que é importante, a gente está falando de prova prática aqui, segunda fase, mas você tem que considerar que 46% das questões da prova da USP contemplam imagens radiológicas ou não radiológicas. Mais de 30% de Ribeirão, mais de 20% das questões do Einstein. Então, quando você olha para esse escopo em si, cara, tipo, você já vai estar se preparando, entendeu? Porque 46% das questões da USP tem imagem. Então, tipo, radiológico ou não radiológico. Se você fizer uma boa preparação ao longo do ano para a segunda fase, isso vai te ajudar muito na preparação para a primeira fase. Com certeza. Isso a mesma coisa da prática, né? Não, isso é um avanço bom, eu acho, da forma de avaliação, assim, né? Porque a gente, na prática clínica, a gente tem muito mais que ver o exame, ver o resultado do laboratorial, o resultado da radiologia, a lâmina, o que quer que seja, isso além de ser uma coisa interessante para ser cobrada, porque abre um mundo todo de questões, traz residentes muito mais interessantes do ponto de vista clínico mesmo. Exato. Com certeza. E isso vale também para prova prática, né? Muita gente pensa, tipo, não sei se eu vou começar a me preparar, não sei se a minha instituição vai ter prova prática ou não vai ter, ou, e se eu fizer tudo isso, depois não vai... Não, só o estímulo da prova prática, de ter vivenciado lá a prova de habilidade, de sistematizar, por exemplo, sistematizar um ACLS, um PAUS, vai fazer com que na hora da prova teórica tu responda aquela dúvida muito mais rápido e, assim, estudando para as duas coisas, né? Sempre um complementar ao outro, não são dois polos diferentes, né? Sim, eu vou citar um exemplo clássico disso que você falou. Se pegar as provas mais antigas da Unifesp, quando eles ainda tinham um formato de cobrança discursiva na primeira fase, tinha uma questão assim, que era o algoritmo da reanimação neonatal. Assim, aconteceu X, então você faz Y, aconteceu Z, você faz B. E eram, sei lá, 5 perguntas seguidas que era só descrevendo o algoritmo. Então fica extremamente fácil para alguém que tem domínio do algoritmo. Que estruturou, né, aquele conhecimento. Boa. Mas e o IANSP? Totalmente diferente, né? O IANSP eu não sei nem por que eles chamam de prova de multimídia, na verdade. Porque às vezes... Vamos começar falando que o IANSP nem liberou o edital ainda, até a gravação desse episódio. Para deixar claro que são 3h20 do dia 11 de novembro. Exato. Alô, IANSP, salva nós. Não, mas eu tenho carinho pelo IANSP, cara. Meu irmão fez ortopedia no IANSP, meu irmão que participou do Finalmente Residente. Eu não sei se o episódio já foi ao ar ou não vi, mas eu acho que não, era o episódio da segunda
segunda temporada, episódio especial. Mas o IANSP tem uma puta instituição, assim, muito, muito bacana, tem muito recurso, então... E tá evoluindo bastante, tá crescendo muito, né? A gente vê também nas subespecialidades da clínica, ele tá sendo muito requisitado nesse sentido, tá se destacando, e principalmente quem vem de fora às vezes não conhece, né? Tipo, eu lá de Santa Catarina não tinha ouvido falar do IANSP, a gente ouve falar quando tá aqui, né? Sim. Ou quando começa a conversar com as pessoas que vão fazer prova, começa a brotar o nome IANSP e começa a ver que é importante, né? Mas o modelo da prova do IANSP é completamente diferente, então... Diferente, assim, comparado com a Unifesp, eles tradicionalmente já têm essa prova que eles chamam de multimídia, essa segunda fase, mas é projetada num telão. Então, a gente tem questões discursivas projetadas no auditório para todo mundo. Diferente da Unifesp, a gente não tem mais controle do tempo, né? Então, bora dar dica para isso. Bora. E aí, João? A gente tem 4 casos clínicos geralmente, das 5 especialidades. Como que é essa coisa do tempo, de gerenciar o tempo? A gente viu que na Paulista já é meio uma armadilha essa ideia de que o tempo é seu e faça o que você quiser com ele, né? Mas como que é ter esse tempo controlado? No IANSP, geralmente eles dão um tempo que você fica tranquilo para conduzir as estações. Então, não é algo que te apavora, não é algo que você tenha que fazer correndo, como é a prova da Unifesp. A prova da Unifesp é uma pegada diferente. Você tem mais tranquilidade para efetivamente conseguir conduzir. E aí é aplicar o raciocínio. É muito parecido com uma prova discursiva. Né? Imagine que a prova está na sua mão. A única diferença é que a prova está projetada e aí tem algumas malícias quando a prova é projetada. Porque você tem que ter muita atenção ao texto projetado, ao texto do caso clínico, porque esse texto às vezes vai girar para um slide seguinte. E a partir do momento que girou, não é você que vai ali no teu computador e não, deixa eu voltar. Não, acabou, velho. Se você comeu bola, ficou viajando, não prestou atenção na mudança, dançou. E em nenhum momento fica claro para você em qual momento essa mudança vai acontecer. Então, é uma prova onde você tem que ser muito atento e muito assertivo. Mas os casos clínicos, eu quero ouvir até Daninha, mas na minha percepção não costumam ser complexos em si. Não é uma prova difícil, eu acho uma prova justa. Sim, chama atenção, assim, então, a gente tem, né, casos clínicos mais curtos, mas alguns exploram imagens, outros não exploram, e colocam algumas perguntas. Então, A, B, C, D para cada questão, então a gente não tem noção do número de questões exatamente, porque varia de ano a ano. Mas o tempo, geralmente, é realmente mais coerente, e sempre tem uma pergunta mais capciosa, assim. Então, lá, a letra D pede um diagnóstico mais atípico, mas na grande maioria é a interpretação do caso clínico mesmo, dá diagnóstico, dizer a primeira conduta terapêutica, por exemplo, e são muito respostas curtas mesmo, né? Eu acho que uma orientação que vale até para o IANSP, até por conta disso, de eu não tenho controle do tempo, eles vão passar para a próxima página conforme eles bem entendem, eu acho que vale a pena a gente anotar, tem um caderninho paralelo, assim, em relação ao caderno de respostas, vale a pena registrar o que acho que tem de informação relevante no meu enunciado, na minha imagem, alguma coisa assim, porque eu não consigo voltar. Então, às vezes, vem na primeira página o caso clínico, na segunda vem os exames laboratoriais, na terceira tá a imagem, na quarta tá a pergunta. Poxa, eu já perdi o que tá sendo passado ali, né? Então, anota, registra mesmo para poder acompanhar depois, né? Mas eu também tenho essa impressão, João. Não sei se na GO é um bicho de 7 cabeças. Não, acho que segue o padrão também. Acho que essa dica de anotar as coisas ao longo do enunciado é muito importante. Eu sempre dou a dica de que você tem que anotar o que está alterado no exame e aquilo que você pode fazer algo a respeito, né? Então, essa é uma dica suprema, assim. Anote, às vezes... O enunciado vai pedir, o comando da questão vai pedir para você fazer cálculos a respeito da alternativa, dos exames laboratoriais. Então, essa dica de anotar é bem importante mesmo. Que é um modelo de prova, assim, também completamente diferente da Unesp, né? A Unesp eu acho muito genial, assim, até os nossos alunos quando vêm fazer aqui, sem muitos spoilers, mas quando vêm pro CR presencial, eles sempre elogiam muito a estação de multimídia estilo Unesp. É uma estação com perguntas de múltipla escolha e é meio que uma gamificação, assim, você escolhe o destino do paciente, mas está escolhendo o teu destino também, né? Então, se acerta a primeira, vai para a segunda, se acerta a segunda, vai para a terceira questão, mas se errou a primeira, vai direto para a quarta, enfim, matou o paciente, vai direto para
pra 7ª, e no final, tu não tem noção de se tá acertando ou se tá errando, né? Tua prova só vai continuando, assim. Então, ali na hora tá super tranquilo, mas no final tu vai ter o registro de, fez 30% da prova. Poxa, então eu errei. Várias questões nem apareceram pra mim, porque eu tomei a conduta errada com o meu paciente, né? E seguem caminhos alternativos mesmo, dependendo do que a gente tá propondo. E aí, acho que é mais importante até a relevância das questões com o algoritmo, porque se eu tenho um algoritmo bem definido, é muito mais fácil de eu criar esses caminhos paralelos, né? Segue aquele padrão do Black Mirror, eu não sei se vocês já assistiram, do Bandersnatch, que é um episódio especial de Black Mirror na Netflix, que você escolhe o futuro do ator, tipo, você seleciona, e a partir da sua escolha, a série vai pra um lado, assim, tipo, a cena vai pra um lado. É mais ou menos nesse sentido, é bem legal. Não vi, não. Eu também não vi. Já é a tua recomendação. Já tá aí a minha recomendação. Boa. Vamos falar um pouquinho, então, das provas práticas agora? Só um detalhe, né, que Boa, a gente João. falou da Unesp rapidamente, mas saiu edital e não vai ter prova prática. Então, a galera que ficava com medo de matar o paciente dentro da condição do fluxograma, que acontecia, né, gera uma aflição, né? E são várias estações onde você mais ou menos percorre caminhos diferentes. Então, pode ficar tranquilo que vai ser só uma prova teórica. Esse ano não, né? Esse ano você não mata ninguém. Talvez na teórica, né? Mas na prática, não. Justo. Mas na teórica daí não tem a gamificação, mais padrão. Não tem nem feedback durante a prova do que está acontecendo, né? Mas para esse ano a gente tem expectativa que a Santa Casa mantenha. Expectativa não, né? Já foi liberado o edital e vai ser mantido realmente o padrão de prova prática. E aí, João, dicas? Santa é uma prova que geralmente gira, é uma prova de habilidades, que gira em torno ali de 7 a 8 minutos por estação. Às vezes 9, mas fica por aí, 6 a 9 minutos. E tempo justo para se fazer, uma estação tem bastante... geralmente as estações são compostas ali por atores, atrizes, né, presentes na condução de um caso. Não são casos complexos. Às vezes na clínica médica o pessoal gosta de botar uma estação cabeluda por uma cetocitose diabética que mata o paciente se mostra a tomografia. Exato. Tem gente aí que pediu a paciente jovem com dor abdominal e aí você pediu a tomografia, não fez o destro que estava na lua, né, tinha outros... sinais de cetoacidose diabética. Quem pediu a tomografia, o paciente estava instável, morria no exame. Então, tem esses dinamismos, às vezes, que acontecem dentro da prova prática, mas se você entender as malícias que compõem a prova prática, você não cai nessas cascas de banana. E aí, eu acho que o grande lance da Santa de vez em quando vai ter uma estação cabeluda, não é para você se desestabilizar. Então, recentemente, se eu não me engano, teve uma estação de insuficiência adrenal, né, Aninha? E a galera apavorou, assim, porque, eu nunca vi, é um diagnóstico pouco comum de ser dado e tal, às vezes você não viu no seu internato. Mas, assim, quando pega uma estação cabeluda, todo mundo errou, velho. Então, não dá para se desestabilizar durante a prova. E é o diagnóstico, né, João? Porque todo o decorrer da estação, todo mundo consegue coordenar. Então, tu vai... Óbvio, tudo que depende do diagnóstico não, mas até a parte de solicitação de exames ou avaliação desse paciente, manejo do paciente grave, tudo vai ser padrão, independente de eu saber o diagnóstico ou não. Perfeito. Então... E aí, então, acho que da Santa é saber que é uma prova justa, que tem uma estação geralmente cabeluda que você não pode se desestabilizar. E tem um último ponto que eu acho legal citar, velho. Dentro da Santa tem uma peculiaridade que os examinadores são gente boa, velho. Tem uma história dessa, assim. Não é história, né? A gente conversa com muita gente que faz prova. E às vezes acontece de o examinador te dar uma mãozinha ali. E, tipo, não é dar uma mãozinha pra pessoa da casa. Não, dá uma mãozinha pra qualquer um. Tipo... O examinador tá torcendo para você meio que acertar. E às vezes você esquece de pedir um exame, rola ali um do tipo, tem certeza que você não quer pedir mais nada? Então, na Santa Casa, se alguém fizer isso contigo, não é sacanagem. É o examinador ali te dando uma ajuda. Uma voz divina. A minha examinadora da GO foi muito querida. Assim, eu fiquei papeando com ela. Dela, tá faltando mais 2. Quer voltar? Era o fluxograma de manejo de sangramento pós-parto, assim. Aí eu fiquei com vários mnemônicos na cabeça e eu não lembrava das doses. Ela tenta.
Que é bom. Que bonitinho. É, porque tu tinha que seguir o passo a passo do que vai fazer, dela vai falando, o paciente não melhorou, até tu chegar onde era pra terminar, né? Só que o que terminava a estação era uma das coisas que eu tinha esquecido. Então ela ficou assim, foi muito... É a vontade que a gente tem no CR, né? De ajudar os nossos alunos. Mas no CR a gente só tem vontade, né? Mas depois e deixa a galera sofrer. Eu acho que o que chama atenção na Santa Casa também, que é bem bacana, assim, é que a instituição, de maneira geral, gosta de assuntos de emergência, né? Então, tanto na prova teórica, e isso reflete muito na prova prática, que são assuntos manejo de emergência. Então, mesmo os casos cabeludos estão de cetose diabética, poxa, um caso de emergência. Insuficiência adrenal, a mesma coisa. Hemorragia pós-parto. Hemorragia pós-parto. A única peculiaridade, assim, diferença, mas que também costuma manter um padrão, é na preventiva, que eles costumam fazer muito uma estação de simulação de uma entrevista, algo nesse sentido, voltando para alguma doença da vez, né? Então, quando foi a minha, era sarampo, porque era o que estava acontecendo. Ano passado, eles trazem também. Esse ano, será que vão trazer Covid? Não, eles sempre jogam muito com a doença que está acontecendo naquele momento, né? Essa é uma dica que a doença do momento tem que estar preparado para teórica, para prática, porque geralmente vai aparecendo dentro da sua prova. E aí um lance muito legal, Ana, você citou o perfil da emergência, e por que a Santa Casa, na teórica, na prática, cobra tanto? Porque a instituição, por si só, é referência de emergência aqui dentro da cidade de São Paulo e, consequentemente, no estado. Então, pronto-socorro é o maior pronto-socorro aberto da América Latina. Eu descobri isso quando eu estava prestes a fazer minha entrevista na Santa Casa. Olha que momento perfeito para descobrir isso. E olha que dica quente para falar disso. Tá, total. Então, tipo, a estação gosta de cobrar. Você vai olhar a prova da USP, por exemplo, onde o HC recebe muito trauma, vem o helicóptero do Águia, desce lá, tem muitas UTIs, então vai aparecer na tua prova prática, às vezes, um doente de UTI com monitorização, para você identificar parâmetros, ou um paciente de trauma ali que tem que conduzir um ABCDE, isso tudo geralmente aparece, e o perfil da instituição pesa muito também na prova prática. Então, pra gente ficou muito tranquilo falar sobre prova prática, porque o time inteiro aqui da Medway fez residência aqui nas melhores instituições de São Paulo. Então, a gente vivenciou esse dia a dia natural pra gente e faz até sentido, porque a instituição quer residentes que saibam lidar com as condições mais prevalentes que eles vão lidar quando eles forem aprovados, começarem o R1 em março. Talvez não tão bem, mas assim, melhor do que os que não passaram. Então, é o que tem, né? É o que tem. É a forma de avaliação das inteligências da pessoa, né? Acho que dá todo um episódio só sobre isso. Sobre as inteligências de cada um. Mas bora falar do Einstein. O Einstein que deu uma mudada esse ano, diferente do ano passado. Ano passado eram 3 estações, nesse ano vão ser 5 estações. E o candidato vai ter 9 minutos para ler e executar a tarefa de cada estação, sendo que no ano passado foram 10. É uma prova tradicional, até esse ano parece que mudou tudo. E aí, como que a gente tá achando que vai ser essa prova aí, João? Cara, o Einstein em si, o Einstein é o melhor hospital da América Latina há 10 anos, né? Então, isso não sou eu que estou falando, nem lembro em qual revista saiu, mas eu fiz a residência de administração no Einstein e eu sei o quanto que as pessoas prezam por excelência lá dentro e por padrões, e por qualidade, por comunicação. Então, ainda mais num ano como esse, no segundo ano de pandemia que a gente está vivendo, geralmente quando você entra nas estações do Einstein, tem sempre ali um álcool gel em cima da mesa. E geralmente é ponto, estou lavando minhas mãos, vou passar aqui o álcool gel, vai iniciar a sua consulta. O Einstein, gente, é uma instituição, uma das pouquíssimas instituições que tem recurso para fazer a prova prática. Então, assim, eles não pegam, se for olhar, sei lá, às vezes uma instituição, Unicamp talvez, Marcos. Olha lá. Olha o que eu vou falar. A pobrinha do estado. Mas, às vezes, as instituições pegam ali internos do 4º e do 5º ano para representarem os atores, as atrizes dentro do cenário de prova prática. E aí, é um interno, velho. Interno faz sempre cagada, né? Então... tipo estagiário. O estagiário. E o que acontece? O cara, às vezes, esquece de falar uma informação certa para o candidato. Às vezes, o interno come bola. No Einstein, é uma pegada totalmente diferente. Os caras contratam
profissionais e pagam caro, sabe? Às vezes um profissional que custa R$ 1.500 a diária, mais do que um plantão aí de clínica aqui em São Paulo. Então, a condução da prova prática é extremamente profissional, o cara segue um roteiro que é muito bem construído em si e geralmente eles têm muita atenção à forma com que o candidato se comunica com as pessoas que estão próximas. Então, geralmente tem ali um enfermeiro na cena que vai te ajudar. Então, Gosta muito de Spikes, já pensando nisso também. Isso. Quem não sabe, gente, protocolo Spikes, né? Protocolo de comunicação de más notícias. Então, às vezes é um paciente com uma neoplasia fora de possibilidade terapêutica e você tem que comunicar isso pro paciente. Você pode falar, porra, tu tem um câncer e rodou. Não, velho, tipo, existe um jeito certo ali de que vai seguir Serenap, Perception, toda... Depois você bate aí no Google que tu não souber, já tá errado tu não saber. Ouvindo esse podcast não sabe. Tô brincando, gente. Bate lá, porque até eu ir fazer as minhas provas práticas, não foi algo que eu sabia dentro... não foi, ninguém me ensinou dentro da graduação isso. Eu não sabia como comunicar más notícias. E aí, não é à toa, essa estação cai muito no Einstein, mas cai muito nas mais variadas provas de habilidades, e a gente colocou uma estação de Spikes dentro do CRMED online, que aí sim a gente dá todos os detalhes, explica para ficar fácil para o aluno, né? É uma estação bem fácil se você souber o conceito. É isso. Se nunca ouviu falar, o ator cai no chão, sai da sala, acontece a maior tragédia. É engraçado, quem, né? Porque a gente do CR também, a gente põe uma estação de Spikes, e às vezes, sei lá, você tava, pô, na Unifesp caiu também já Spikes na prova que eu fiz. E aí, eram 2 estações de habilidades na época, mais as estações de multimídia. E basicamente era assim, você é o anestesista na sala de parto, e aí tem uma gestante que está com o marido, a gestante entrou em trabalho de parto, e aí foi para, sei lá, foi fazer uma cesárea, foi fazer o parto, foi resolver, e aí basicamente a paciente evolui mal, sangra, morre, e não fica claro o motivo do óbito, e a sua tarefa é comunicar ao marido. E é tipo, tá o marido na tua frente, você termina de ler, aí se você não sabe o protocolo, você fica assim, cara, fudeu, o que eu vou falar pra esse cara aqui na minha frente? Mas basicamente você se apresenta, pede para ele se sentar, porque se você não pedir isso, às vezes ele vai fingir um desmaio quando você comunicar a notícia com ele em pé. Isso é muito frequente, muita gente, a gente vê dentro do presencial a galera errando isso. Então, mas assim, treinou, sabe o modelo de estação, aí você gabarita o checklist, que é o que interessa. E o principal, né? Incorpora o personagem, porque eu acho que essa é a maior dificuldade dessa estação, quando você tenta se colocar na situação do médico que tá dando aquela notícia e trava, porque tenta ser o mais empático possível, começa a rodear um monte de coisa. Se o ator tá treinado para te trucar em alguma coisa, para te acusar da morte ou... Enfim, qualquer coisa, tu já se instabiliza e não consegue progredir, né? E se incorporar um personagem, não sou eu, né? Não é sim. eu, pessoa. A galera acha que tá no plantão. Às vezes o ator, ele chora. Você falou com ele que tem um câncer. Ele começa a chorar e tem gente, coitado. Porra, mano, é uma prova, acorda, porra. Passa. Um teatro, né? Então, isso tem que ficar muito ligado. Tem uma outra estação também que a galera geralmente fica muito inibida. É uma estação de maus tratos em pediatria. Então, assim, chega uma criança com história meio sem pé nem cabeça, às vezes com edema abaixo da orelha. E aí, tipo, a mãe falando que tá sempre passando em consulta, que o menino cai muito e se machuca. História esquisita. Você pede para fazer o exame físico, geralmente aparece lá múltiplos hematomas em diversos estágios de evolução no dorso. Aí você, tipo, porra, é maus tratos, né? Porque, a criança não cai de dorso e tomou uma sova ali de alguém. E aí as pessoas travam, porque elas olham e tipo, aí tá ali às vezes a mãe na sua frente
E, será que eu vou perguntar se o pai é agressivo, se ela já presenciou alguma coisa do tipo? Mas, gente, é uma prova, nada ali é real. Então, você tem que fazer as perguntas corretas para você gabaritar o checklist e avançar na estação. Esse tipo de comunicação tem sido cada vez mais frequente. Na GO, a mesma coisa, informar IST, por exemplo, para gestante. A gestante pergunta se não foi... Se foi o marido que passou, algo nesse sentido. Ou mesmo, por exemplo, uma habilidade que tem sido mais cobrada nas provas de habilidades, tem sido cada vez mais também conversar a respeito de reprodução assistida, com casal homoafetivo, ou casal que quer ter um filho ali para transplante. Então, são situações delicadas e justamente você tem que lembrar que é um teatro que você está participando, é uma avaliação, ser a pessoa ética e destilar o seu conhecimento, né? Então, é uma dica outra prova boa. que é super importante a gente falar também é sobre a USP Ribeirão, né? Agora, ano passado não teve prova prática, mas esse ano vai ter de novo. E quais são as expectativas para essa prova, João? As expectativas são boas. A USP Ribeirão, para a galera que não conhece, seguiu um perfil diferente de prova de 2019 para baixo ali. Até a prova antes da pandemia sempre teve prova prática, aí no ano de pandemia não teve, esse ano voltou com a prova de habilidades, só que antes da pandemia eram 6 estações, tinham a peculiaridade de uma estação de uma grande área que se repetia, e não era todo ano a mesma grande área, já foi pediatria, já foi cirurgia, já foi clínica médica, e geralmente você não fazia a prova prática de uma maneira sequencial, ou seja, 6 estações rodando uma em seguida da outra. Você fazia 2 estações e aí você parava geralmente por 1 hora ali até você ir fazer as 2 estações. É um negócio que mexe com o coração do candidato, porque você sai e aí as pessoas começam, tem mais gente com você fazendo, as pessoas começam a falar, porque tinha isso, porque tinha aquilo, que blá blá blá, e às vezes tem candidato que quer te desestabilizar. Então fala coisas que tinham na estação que não necessariamente são verdade. Então tem que ficar muito ligado com relação a isso. Ninguém viu o checklist até esse momento, né? Ninguém sabe o que de fato foi pontuado ou não. Você ter feito, se não estava no checklist, não te dá crédito nenhum. Todo grupo tem um cuzão, né? Se você não achou o cuzão é você. Cuidado. E aí para esse ano, qual que é a mudança da dinâmica? É que são 5 estações. João, você acha que vai seguir esse padrão de estações sequenciais ou de 2 em 2, com uma depois sozinha? Não dá para saber, gente. Não dá para saber. Óbvio que a banca parte de uma expertise de já trabalhar no modelo de estações partidas, mas não é possível afirmar. Qualquer um que está afirmando está cagando regra, até porque esse tipo de informação, se não é divulgado no edital, não pode ser divulgado em lugar nenhum. Mas o perfil de prova eram de 5 minutos por estação. Eu acho que a grande dica é que essas estações de 5 minutos, elas costumam ser muito cobrar pontos focais dentro de um checklist. Não quer que você percorra todo o caminho. Ele vai te apontar para algum lugar específico dentro do comando da própria estação. E você tem que identificar muito rápido do que se trata o checklist em questão. O que é aquela estação? Porque a partir do momento que você descobre, você destrava. Porque você vai ter treinado em casa diversos checklists. É o checklist de sífilis, em consulta de rotina. Então, você sabe exatamente o que você tem que perguntar para gabaritar. E geralmente contempla bastante ali estações com uma pegada também ambulatorial. Sim. A Unicamp também sempre foi assim. Nesses 2 últimos anos não teve prova prática na Unicamp. Mas na USP Ribeirão eles também gostam de cobrar. São questões a princípio muito difíceis, né? Que você lê, parece uma coisa bem complexa, mas é isso. Assim que você tem um insight, exato. Assim que você tem um insight, te desbloqueia alguma coisa ali e você vai bem. E eles também não são assim, nossa, eu vou cobrar um monte de procedimento. Não é o padrão das que a gente falou que vão manter prova prática. Talvez a Santa Casa que cobre mais alguma coisa de procedimento, assim. Mas a USP Ribeirão, ela costuma pegar, às vezes, no detalhe também, né? Então, não é dreno de tórax, não é a passagem. É como acopla o dreno de tórax no selo d'água. Quem é que para pra pensar como acopla no selo d'água? Você sabe fazer tudo ou você não sabe. O cara que sabe essa parte iria bem. Aí, beleza, é o que é e você tem que saber
E lembrar 15 que dias se estações. for mal em uma estação, nem tudo tá perdido, né? Que a gente Não. sempre fala isso no curso. Então, É igual não a vida, né? desestabilizar. Continua vivendo. E geralmente você vai mal em uma. Então, não vá com a expectativa alta. Tem que ir, cara, eu vou errar uma. Porque aí já a tua mentalidade tá preparada. Não, os caras avisaram que eu ia errar. E aí, teu concorrente também vai errar uma. Fica tranquilo, todo mundo erra uma. Agora, tem que caprichar no resto. Né? Essa é a pegada. Boa. É isso. Nossa, João, você tá sabendo que a gente tem um quadro aqui de recomendações? Não tô sabendo. Você me pego de surpresa. Pois aqui. é. Desafiar. Então agora seu desafio é recomendar algo para os nossos alunos, para os nossos ouvintes, para qualquer coisa, assistir, para ler, para passear, para uma experiência Comer. diferente. Cara, eu vou partir para minha veia que é pequena, mas é uma veia alternativa que é de viagem, né? Eu tô precisando viajar, essa é bem verdade aqui, mas nessa época do ano aqui, em novembro, tá todo mundo precisando descansar, mas a prova tá logo ali, na média a gente vai no... João, sempre que chega na época do CR, eu lembro do teu discurso no CR de 2019. O João chegava e perguntava na entrevista sempre, ele era o entrevistador bonzinho, ele sempre pedia uma recomendação de livro, uma recomendação de algum lugar para viajar. E os alunos, tipo, nossa, a banca pode me perguntar isso. E depois ele falava, né, por que ele estava perguntando aquilo? Porque ele gosta de ler, ele gosta de Era só pra pegar dicas Era de pessoal. viagem, leitura, não era... Ali era um É ganho bate-papo. secundário. Total, mas então, vou falar por mim, eu fiz uma viagem de uma semana, mas foi em outubro, já não dá mais pra galera fazer, mas quem for prestar prova no ano que vem e se preparou bem ao longo do ano, dá pra tirar uma semaninha em outubro, porque a partir de novembro o bate é frenético, então não vai dar, você não vai querer. Então fui pra Maragogi, passei uma semana lá, foi muito bacana. Uma recomendação mesmo de viagem, 2 lugares de uma terra que eu amo demais é a minha Bahia. Não sou baiano, mas minha mãe eu sou do Espírito Santo, que é colado na Bahia. E tem 2 passeios lá que são maravilhosos, diferentes, mas maravilhosos, né? Passeio em Itacaré, que é tipo um vilarejozinho, mas com praia, comida boa, velho. Tipo, tá ligado? Moqueca de lagosta ali, na época que eu fui era R$100, velho. Tipo, hoje deve estar um outro preço, mas... e Moqueca também... baiana, João? Tu Não, tá... Não, é verdade, né? É uma fechada de lagosta. Mas aí os nossos ouvintes baianos vão ficar nervosos aqui. Tá. Mas eu sou capixaba e moqueca capixaba, todo mundo sabe que o resto é fechada. E quem quiser também ir lá pra Chapada Diamantina, na Bahia, que é outro passeio maravilhoso, mas é um passeio que envolve ali mais natureza, cachoeira, trilha. Vale muito a pena, assim, lugares fantásticos que você nem imagina que existem aqui no Brasil. Então, minhas 2 recomendações de passeio. Anotei, viu? Vontade de viajar, né, minha filha? Quero. Quando a gente tira férias. Bom, eu quero recomendar pra galera que vem fazer... Mas depois das provas, assim, porque é um dia que vale a pena também. Tava até conversando com o Marcão. Tô recomendando pro Marcão também, que não foi ainda. Assim que eu cheguei em São Paulo, um dos primeiros passeios que eu fiz aqui foi no Aquário de São Paulo. Você já foi, João? Já fui também quando cheguei em São Paulo. Foi bem legal. Nossa, eu achei muito, muito marcante, assim. Não é só um aquário, né? Tem tudo quanto é tipo de bichinho. Eles colocam várias estações, assim. Então, você passa como se estivesse na Austrália. Daí tem um monte de animais de filme. Tipo, bichinho de Madagascar. Bichinho de Madagascar. Mas é muito legal. Tipo, tem um urso uma variedade. polar, Tem né? um urso polar. Meu Deus, E foi surreal. muito engraçado, porque eles estavam, assim, dormindo, posando, bem bonitos. São 2, né? E aí a gente ficou lá esperando eles fazerem alguma coisa. Eles não faziam nada. Aí a gente tava indo embora. Eles, não, pera. Aí eles começaram a mergulhar. E eles fazem cena, né? Tipo, eles mergulham. Tu pode olhar eles por baixo, assim, né? No andar de baixo tu vê eles dentro da água. Eles mergulham e aí fazem cena, nadam de costas pra ti. Tipo, é muito, muito gracinha. gostoso. Acho que vale muito a pena, assim. Sucesso. Bom, a minha recomendação vai ficar no Black Mirror mesmo. Realmente, esse episódio eu acho que vale muito a pena. É uma outra experiência de assistir filme, assim. É muito legal você escolher o destino do personagem. Mas me explica, Marcão, como isso é diferente pro público jovem aqui daquela... Tinha uma série, não era a série da Globo, mas
Era um quadro da Globo, programa, né? Você decide. Você decide. Não, mas isso é meio cringe. Os nossos ouvintes não ligaram no Você Decide. Bate no YouTube e vai ver Você de puta programa. Pois acabou, fica outra recomendação. O Você Decide e o Black Mirror Bandersnatch também é bem legal, vale bem a pena. Não, olha, eu lembrei agora do Você Decide, que é tipo, tinha 2 cenários possíveis e a galera tinha que ligar, velho. Ligar pra falar, não, eu quero que seja o cenário A, o cenário B, tipo... E os 2 eram péssimos. Tipo, um morria enforcado com tapete, não era uma coisa assim, tipo, era ruim pra caramba. Umas coisas estranhas. Gente, eu não lembro disso, vocês estão realmente, né? Conversa dos velhos. Boa, eu acho que é isso, né, gente? Muito bom, João, muito obrigada pela participação. Acho que foi muito proveitoso, assim, todas as discussões. Dá pra galera ir com uma mala bem cheia de orientações do que fazer, assim, tanto nessa reta final quanto no dia da prova mesmo, pra saber mais ou menos o que tá esperando, né? Sim, e a segunda fase é super importante para conseguir a aprovação, né? Às vezes a gente fica noiado naquela noia da prova teórica e meio que abdica, deixa de lado a prova prática. A gente já discutiu aqui que não é esse o caminho. Até porque a prova vale 40% da sua nota. Então não adianta você ficar estudando 1 a 2 anos para uma parte a teórica que vale 50% da sua prova e ficar 2 semanas estudando para a prova prática. Então, dica de quem não quer te ver cair do cavalo. Dica do coração aqui. E acho que é isso aí, né, gente? Boa, é isso. Galera, lembra de compartilhar o episódio com os amigos, mandar feedback pra gente, fala lá no Instagram o que tá achando, o que vocês querem ouvir por aqui, que a gente tá super à disposição. Sim, e uma dica, a gente tá fazendo a cobertura de todas as provas nessa reta final, das provas mais importantes. Fica ligado no link da página que a gente coloca aqui na descrição do episódio, para vocês conseguirem acompanhar as nossas lives de perto e checar todos os gabaritos, aí estudar com a gente também nessa reta final. Além de apostas, dicas para as provas que vão acontecer ainda, né? Tá bem rico esse conteúdo mesmo. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu tô achando muito massa, a gente tem muita convicção do que a gente fala. As apostas rolam ali na semana que antecede a prova, no dia anterior tem as dicas de última hora. Cara, vai aparecer na tua prova o que a gente tá falando. A gente tem essa muita convicção. Então, assiste, compartilha com os amigos que vão prestar as provas e a gente também faz a correção do pós-prova, né? Saiu o gabarito em si, a gente corrige a prova e a gente já faz para você de bandeja a formulação de recurso. Então, você não precisa nem pensar como que eu vou escrever, não, velho. A Medo já deixa tudo e é de graça, gente. Então, aproveita e compartilha, que a gente faz com muito carinho e amor também para ajudar vocês nessa reta final. É isso, galera. Beleza. João, muito obrigado pela sua participação. Foi muito, muito massa ter você aqui. Acho que enriqueceu bastante o episódio, aprendemos bastante. Com certeza. É isso, meu povo. Beijão. Boa reta final aí. Um beijo, pessoal. Valeu, galera. Até mais.